O assunto do Bom Dia é o Censo Nacional Agropecuário. Desde o último dia 1º de outubro, os recenseadores estão percorrendo todo o Brasil em busca de fazer realmente uma análise da agropecuária brasileira. Uma defasagem de 11 anos. É preciso agora poder certificar o que está acontecendo na agricultura, na pecuária brasileira. E todos nós sabemos que o Brasil é um país grande com regiões que se diferem. Umas fazem mais calor, outras fazem mais frio, mas é preciso ao certo identificar como realmente anda, fazer um raio-x da agropecuária brasileira. Mas você sabe qual a necessidade desse censo? Esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cotidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, para poder te orientar e conscientizar da importância de responder corretamente o Censo Nacional Agropecuário. Bom dia, tudo bem, Bom dia, Helena. Foi bem, cara. Esse censo era para ser feito de 5 em 5 anos, mas por uma série de questões isso não foi possível. E essa falta de identificação de dados prejudica o nosso agronegócio? Com certeza. Não faltou porque é um absurdo, né? Para esses 5 anos não fizeram porque não tinha recurso. Esse país é um país estranho, Helene, para as coisas básicas, seja para fazer um censo, para conhecer a realidade da agropecuária brasileira, ou seja para educação, para saúde, para estradas, etc., não tem dinheiro. Em compensação, milhares de pessoas ganham muito acima do limite constitucional. Aí no Brasil se criou os auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso e aquilo, e tira dinheiro e falta dinheiro naquilo que precisa fazer. Por que é importante o censo? Nós temos que conhecer realmente o que acontece no campo brasileiro, quem está no campo, o que ganha, os problemas que eles enfrentam, tem assistência técnica, não tem, qual é a produtividade, enfim, isso é importante, isso o censo mostra. A hora que o senhor ou a senhora receberem um recenseador, essas informações que vocês vão passar para ele são confidenciais, não vão ser divulgadas, vão ser somadas a um total para que se avalie a situação. Hoje no Brasil, fala-se que nós temos 5.300.000 propriedades rurais. E dessas aí, 3,5 milhões, pasma, Helene, 3,5 milhões. Mais da metade. Mais da metade não tem a renda de um salário mínimo por adulto que mora na propriedade. Então, nós temos uma massa muito grande de produtores que não têm renda, que ou vivem de bolsa ou tem outras fontes, não da propriedade. Você tem as dificuldades que o produtor enfrenta de levar o seu produto até o mercado ou de trazer os insumos. Ele desconhece a questão de assistência técnica, a regra geral não existe. Para os pequenos produtores, por exemplo, no Brasil, nessa desgraça que foram os 13 anos do lulapetismo, foi um trabalho ideológico, não foi um trabalho técnico, ou seja, se concentrou em termos de lavagem cerebral para formar um monte de androides ali para poder receber as mensagens políticas e não a mensagem técnica. Não se ensinou ele a produzir, não se ensinou ele a se organizar. A educação piorou. Piorou, tudo piorou. Então, o censo mostra isso. Se a partir desses dados do censo forem bem trabalhados, em todos os níveis de governo, seja o município, seja o estado, seja a União, o prefeito tem condição de fazer uma radiografia do que é o meio rural dele, o que ele pode fazer, aonde que está faltando, não tem armazém, as estradas vicinais são ruins, aonde que vai colocar escola, aonde que tem população para isso, ou seja, gera uma massa de dados extremamente importante para que haja um plano de ação do município e no que ele pode ajudar. Concentrar melhor os esforços, os poucos recursos, os parcos recursos têm um efeito melhor. A nível de Estado é a mesma coisa. E a nível da União, ver o Brasil como um todo, as 5 grandes regiões brasileiras, o que está acontecendo nelas, se está havendo um processo de migração do homem do campo para a cidade, o que pode ser feito para viabilizar a pequena propriedade, a média propriedade. Aqui no Brasil, grosso modo, se você pegar o valor bruto da agropecuária, você pega 0,5%, 0,5% das propriedades rurais geram 52% do faturamento. Ou seja, você vê claramente que tem muita gente fora do processo. Então, o censo é para isso. E é importante que vocês recebam bem aquela pessoa que vai chegar lá,
porque esses dados poderão ajudar a sua família, o seu negócio, a sua propriedade no futuro. E lembrando também que todos os recenseadores eles estarão com um colete devidamente identificado, com um crachá e também com um celular, que é uma espécie de computador de bordo. É rapidinho também, não demora muito, vale reforçar isso. Hoje a tecnologia chegou para agregar e fez toda a diferença. E vale também reforçar que em 11 anos, nesses últimos 10 anos é que tivemos esse boom da tecnologia, então deve ter feito muita diferença no agronegócio brasileiro. Olha, no agronegócio houve, nas propriedades rurais brasileiras, infelizmente, não houve o mesmo vigor. Isso vai aparecer, isso vai ser demonstrado no censo. E outra coisa, você vai ver claramente o estoque de terra que nós temos já mexidas pelo homem, que pode ser usado para outras coisas. Ou seja, se você pensar, hoje nós temos 165 milhões de hectares de pastagem no Brasil. Será que esse rebanho nosso é 215 milhões, como se fala, 212, 218? Não sei. É importante saber realmente isso, porque se for isso, alguma coisa está muito errada. Porque você não pode imaginar que um país com 215 milhões de cabeça tem um desfrute de 16%, já que nós abatemos pelo número de couro comercializado, nem falo em número de abate fiscalizado, que dá 29 milhões. Número de couro comercializado, 34 milhões. Isso dá 16,5%, ou menos que 16,5% de desfrute. Então, todas essas questões aparecem no censo. Vamos falar, no Brasil tem um mito que os alimentos brasileiros são produzidos para a mesa do brasileiro, são produzidos para a agricultura familiar. Será verdade? Será que isso é verdade? Aonde que acontece isso? O que pode ser feito para melhorar isso aí? Então, todas essas informações que hoje estão na base do acho, eu acho que vai dar tanto aqui e tal, serão extremamente importantes, consolidadas. E como você falou, hoje tudo é informatizado, com o tablet ele vai preenchendo as informações, né? E esperamos que também todo esse processo seja muito, já que depois está todos os dados prontos, já tabulados, sejam processados de forma rápida, para que nós tenhamos essas informações o mais breve possível e que as entidades dos produtores, CNA, as federações de agricultura, os sindicatos, de posse dessas informações, elas possam também participar na elaboração desses trabalhos visando resolver esses buracos que o senhor e a senhora conhecem bem, mas que infelizmente os governos não conhecem. Aonde que afeta o seu dia a dia, aonde que dificulta a sua produção, aonde que tira a sua rentabilidade. Tá certo. Então, receba muito bem os recenseadores que vão fazer um trabalho aí árduo durante esses próximos 5 meses. São 19 mil, né? Isso, e resultado mais ou menos 19 mil. O resultado vai ser divulgado em maio de 2018, ao que tudo indica, a gente espera isso também. Tem condições, você tem um tempo, depois de que está feitas as pesquisas, o processamento é muito rápido. Muito obrigada, João Pedro Curti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi.